Dizem que se você quiser conhecer um homem, dê poder a ele. E é isso que nós veremos no capítulo de hoje. Um homem perverso que foi elevado a uma posição de autoridade e ficou tão orgulhoso que pensou que poderia vencer o povo de Deus. Vamos então para o terceiro capítulo conhecer quem é o inimigo que mora ao lado. Durante mais ou menos 4 anos, parece que as coisas estiveram tranquilas em Susã. Esther exerceu suas funções de rainha e Mordecai cuidou dos negócios do rei à sua porta. Mas um dia as coisas mudaram. Por algum motivo, o rei promoveu Amã a primeiro-ministro sobre o império. Amã era agagita, descendente de Agag, rei dos Amalequitas, um povo que era inimigo de Israel há várias gerações. Deus havia ordenado que sua memória fosse apagada da face da terra. E antes do povo entrar na terra prometida, Moisés lembrou os israelitas do ataque traiçoeiro dos Amalequitas e da sentença do Senhor sobre eles. O rei Saul, o primeiro rei de Israel, recebeu de Deus a incumbência de destruir os amalequitas, mas ele fracassou nessa missão e, como consequência, alguns amalequitas sobreviveram. E Amã era um deles. Não encontramos um único aspecto louvável em seu caráter, lembrando que Mordecai havia salvado a vida do rei e não recebeu nenhum tipo de agradecimento ou recompensa, mas Amã, certamente usando de bajulação e lisonja, conseguiu ser promovido. O rei Assuero, como nós já vimos, era um homem manipulável e suscetível à bajulação, de modo que Amã não deve ter tido muito trabalho para alcançar o seu objetivo. Ao longo da vida, testemunhamos muitas situações assim, que parecem injustas, mas Deus sabe o que está fazendo e jamais abandona o justo, nem deixa de recompensá-lo por seus atos na hora certa. Mas, apesar de tudo o que estava acontecendo, Deus permitiu que Amã fosse nomeado para esse cargo elevado, pois tinha propósitos a cumprir através dele. Quando Amã passava, todos se inclinavam e se prostravam diante dele, mas Mordecai permanecia de pé, irreverente. De acordo com o historiador grego Heródoto, inclinar-se diante dos superiores era a parte normal da etiqueta da corte persa, e não um ato de adoração. Os outros oficiais perceberam o comportamento de Mordecai e o questionaram, e foi nessa ocasião que ele anunciou então que ele era judeu. Mas por que será que Mordecai recusou-se a curvar-se diante de Amã? Mesmo que ele não tivesse respeito algum pelo homem, poderia pelo menos respeitar sua posição, uma vez que foi o rei que havia nomeado Amã para aquela função. É bem provável que a resposta se encontra no fato de Amã ser um descendente dos amalequitas. Pois de que maneira Mordecai poderia demonstrar reverência a um inimigo dos judeus e do Deus de Israel? O problema de Mordecai com Amã não era pessoal, era uma declaração de Mordecai de que ele estava do lado de Deus no conflito nacional entre os judeus e os amalequitas, que era um povo que deveria estar extinto da face da terra, conforme a ordem de Deus, mas que por causa de Saul ainda permanecia em atividade. Os oficiais continuaram questionando Mordecai para que reverenciasse Amã, quem sabe para fazê-lo mudar de ideia. Como ele não os ouviu, foram contar para Amã, que ficou enfurecido. Mas até nisso Deus tinha um plano soberano. Não foi sem razão que ele colocou tanto Mordecai quanto a rainha Esther em cargos oficiais. O ódio de Amã por Mordecai espalhou-se feito um câncer e se transformou em ódio contra todos os judeus. Por isso lançaram o Pur. Pur era a palavra persa para sorte ou sorteio, de onde viria o termo Purim. Lançaram o Pur para achar o dia mais oportuno para a destruição dos judeus. Com isso, Amã queria ter certeza de que seus deuses estariam com ele e que o seu plano daria certo. O sorteio determinou que os judeus poderiam ser exterminados dentro de 11 meses. Esse ato nos lembra a verdade de Provérbios 16.
Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Esse longo intervalo de tempo foi orquestrado por Deus para que seu plano soberano fosse executado antes do plano de Amã. É possível que o desejo de Amã fosse agir de imediato, pegando os judeus desprevenidos. Mas, por outro lado, ele teria quase um ano para assistir o pânico dos judeus enquanto sentia que estava no controle. Ao final, ele se livraria de todos eles e ainda tomaria para si todos os seus bens e suas propriedades. Parecia um ótimo plano. O próximo passo de Amã foi pedir permissão ao rei para a realização do seu plano maléfico, dando ao rei uma descrição falsa sobre o povo judeu. De fato, os judeus viviam espalhados por todo o império e tinham suas próprias leis, mas até aquele ponto nada os havia impedido de obedecer às leis do rei como súditos leais. Amã sugeriu ao rei para organizar um assassinato em massa do povo judeu. Ele pagaria 10.000 talentos de prata para os tesouros do rei, cerca de 340 toneladas de prata, que era uma quantia exorbitante, para livrar o reino daquele povo perigoso. Claro que esse dinheiro não viria do próprio bolso de Amã, seria obtido das propriedades dos judeus massacrados. Sem fazer perguntas, Assuero entregou para Amã o seu anel sinete, usado para selar documentos oficiais. Amã podia agir com autoridade real, fazendo o que bem entendesse com o povo judeu. Mais uma vez, o rei Assuero muito provavelmente não tinha ideia do que havia concordado. Talvez ele acreditasse que era apenas um punhado de revolucionários perigosos no seu reino. Os judeus estavam ocupados se preparando para comemorar a Páscoa e celebrar a sua libertação do Egito. Enquanto isso, Amã planejava a destruição deles, trabalhando com os secretários do rei a fim de escrever a nova lei e de traduzi-la para as diversas línguas dos povos do império. A ordem era matar e aniquilar todos os judeus, jovens e velhos, homens, mulheres, crianças, num mesmo dia e saquear todos os seus bens. Agora, eu quero abrir um parêntese aqui. Se em um reino da antiguidade uma mensagem com más notícias poderia ser preparada, traduzida e distribuída com tanta rapidez, por que a igreja hoje demora tanto para propagar as boas novas da salvação em Jesus Cristo? Com certeza hoje nós temos mais pessoas no nosso mundo do que Assuero tinha em seu império. Também temos meios de comunicação e de transportes mais eficientes. Então, o problema deve ser a falta de mensageiros. A mensagem está pronta para ser espalhada, mas não temos pessoas suficientes para transmiti-la, nem os recursos necessários para enviar os que se dispõem a ir. É algo para se pensar. Amã foi capaz de enviar a ordem de execução de milhares de pessoas inocentes e depois se sentar para beber com o rei. O rei pensando que tinha feito um bem e Amã pensando no doce sabor da vingança. Em contraste com a alegria do rei e de seu primeiro-ministro, tanto judeus como gentios de Suzã ficaram perplexos com o que havia causado aquela mudança política. Esse comportamento de muitos cidadãos de Suzã é uma evidência de que eles não compartilhavam do mesmo ódio intenso de Amã em relação aos judeus. Por que, de repente, os judeus estavam sendo considerados inimigos do império? Será que eles achariam alguma maneira de escapar? O fato é que nem tudo estava perdido, pois Deus havia preparado duas pessoas no palácio, Mordecai e a rainha Ester, prontas para entrar em ação. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil. Até lá!